I don't know what to think. When you call like that, I'm scared of what I focus on. But the night is young, so we soldier on. You're acting like we'll find out who we are. Olá, eu sou o Rod Slack, empreendedor e montanhista, e apresento agora para vocês o episódio número 67 do Reset Humano, com a segunda parte do tema criatividade. Esse episódio faz parte do podcast Profissional, sempre trazendo reflexões e inspirações para todo ser humano que busca conhecimento, que busca desenvolver as suas capacidades pessoais e profissionais, que busca exercer o seu protagonismo, melhorando nossas relações e nossa conexão com o planeta. Na primeira parte desse especial, o episódio 65, a gente falou sobre criatividade como ferramenta de evolução. Quem não ouviu ainda, fica aqui o convite, porque o conteúdo é bem rico. E nesse episódio a gente vai continuar falando sobre criatividade, mas com foco em resultados. A gente falou bastante sobre a importância de expandir o entendimento da criatividade como um processo, extrapolando a discussão de ser um talento nato ou uma habilidade a ser aprendida. Vimos também a relação da criatividade com a evolução do ser humano e também a sua importância para a resolução de problemas contemporâneos do nosso planeta. E quando a gente direciona o olhar ao ambiente corporativo, o como as empresas estão valorizando ou precisam começar a valorizar, essa ferramenta se torna fundamental para propor novas ideias, soluções e resultados. É a partir desse ponto que a gente começa a nossa conversa de hoje. Para quem não ouviu o episódio anterior, eu vou apresentar rapidamente aqui os meus dois convidados, Felipe Zamana e Fernando Cavalcante. O Felipe é de São Paulo e hoje mora em Portugal. É professor de criatividade e pesquisador acadêmico, com mestrado em criatividade e inovação. Ele é diretor da World Creativity Organization, palestrante do TEDx USP e fundador do Criatividade a Sério. O seu trabalho visa trazer a compreensão mais clara e prática da criatividade e ajudar as pessoas e as empresas a aplicar o pensamento criativo para produzir um trabalho significativo e resultados transformadores. Felipe, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Reset Humano. Fala, Rodolfo, que bom estar aqui com você nessa segunda parte do programa. Continuamos falando sobre criatividade, um assunto fantástico. Então, vamos nessa. Boa, Felipe. E o Fernando Cavalcante. É empreendedor do mercado futurista, palestrante, professor, especialista em estratégia de negócios e transformação digital. Ele é aqui de São Paulo e também tem um time amador de eSports. O Fernando já participou do podcast Sociedade 5.0 e eu aproveito também para informar aqui aos nossos ouvintes que ele agora também é oficialmente o embaixador do Reset Humano, trazendo bastante conteúdo aqui para os nossos podcasts, para as nossas lives e os posts nas redes sociais. Fê, mais uma vez, obrigado por participar dessa conversa aqui sobre criatividade e bem-vindo a bordo. Olá, Rods, olá, amigos do Reset Humano. Primeiramente, quero dizer que estou muito feliz, né, e assim, grato pelo convite, né, seu e do Fred para fazer parte como embaixador do projeto Reset Humano. Acho que para mim é uma honra, né, não só de poder, de alguma forma, representar aqui as ideias e os ideais, né, que estão por trás do projeto, mas também de contribuir com a minha vivência, com a vivência daqueles os quais eu conheço, histórias, né, e conceitos. Acho que são trocas importantes, né, para aumentar um pouco mais essa nossa conexão aí com o lado humano e com a natureza. Então, primeiramente, quero agradecer muito, né, e dizer que estou empolgado para essa segunda parte aqui do nosso podcast. Eu não tenho dúvida nenhuma que a mensagem acho que está sendo muito bem passada e acho que despertar a criatividade ou um pouquinho da curiosidade sobre a criatividade em muitas pessoas é o que a gente espera com essa segunda etapa aqui. Então, vamos nessa que eu acho que está super divertido, Rods. Legal, Fê. E esse episódio tem o apoio do Aventure Box. Você já conhece o Aventure Box? É uma plataforma de atividades outdoor e aventuras na natureza. Nessa rede social você pode registrar suas conquistas, compartilhar experiências, explorar milhares de publicações e se conectar com outros praticantes. Tudo feito exclusivamente para os amantes da cultura outdoor. Baixe o aplicativo Aventure Box pelo Apple e Google Store
ou se conecte no aventurebox.com e siga o nosso perfil Reset Humano. E você quer fazer parte do projeto Reset Humano, que já é ouvido em 31 países? Siga o nosso perfil no Instagram, @ResetHumano, e também no LinkedIn e Facebook, e os nossos canais no YouTube e Telegram, ou ainda pelo WhatsApp, mais 5511 98 165 0990. Vamos para a nossa conversa? Felipe, recentemente eu vi uma entrevista sua em que você comentou que muitas empresas contratam pessoas para pensar fora da caixa, para ter ideias inovadoras, mas não estão genuinamente dispostas a mudar. Isso já aconteceu com você? Conta um pouquinho para a gente. Uma situação em particular que sempre se destaca, né, uma história que eu gosto de contar, inclusive, por ser irônica, é que quando eu tinha acabado de chegar em Portugal, eu consegui um trabalho numa empresa aqui, e eles me disseram, né, no dia que me contrataram, que um dos principais motivos de eles terem me escolhido e não escolhido outra pessoa era pelo fato de eu estar fazendo mestrado em criatividade e inovação, e eles queriam justamente alguém que trouxesse novas ideias, alguém que fosse criativo e propusesse coisas novas, né? Então esse era o principal motivo da minha contratação. Mas conforme eu ia propondo coisas, era sempre barreiras que se criavam. Ah, mas isso aí não dá pra fazer porque não sei o que lá. Ou simplesmente ignoravam as minhas ideias. Eu contribuía, eles falavam, interessante, vamos pensar sobre isso, e gaveta. Não tinha nem segunda hipótese. Aquilo era completamente esquecido, né? E aí eu ia fazendo as coisas que eu tinha que fazer, propondo coisas novas, né? Criando coisas, e as pessoas sempre podando. E até que chegou um dia que eles falaram, olha, falaram exatamente isso pra mim, tá? Você é mais uma despesa do que um investimento. E eu fiquei pensando, ok, compreendo, né? Mas a partir do momento que vocês me contratam para dar ideias novas, colocar coisas novas na mesa, né? Sugerir pensamentos diferentes, e vocês mesmos não permitem que essas coisas aconteçam, de quem é a culpa? Quem que é a despesa aqui? Sabe? Então isso me marcou muito, porque na verdade o que ficou claro pra mim, né, que eles só queriam alguém para substituir o estagiário, que estava indo embora, muito provavelmente pelo mesmo motivo, tá? Era alguém que propunha coisas novas, queria fazer coisas diferentes, que eu cheguei a conhecer essa pessoa, inclusive, então posso te dizer que foi isso. E mandaram ela embora porque ele não fazia o que a gente queria. Esse era o motivo. E aí eu entrei, né, com essa desculpa de, ok, traga novas ideias, mas contando que as suas ideias sejam as nossas e que você faça o que a gente está falando, né? Então basicamente era isso. E pronto, acabei sendo despedido dessa empresa por esse motivo. Então é muito irônico, né, você pensar que eles usam a palavra criatividade como uma coisa diferentona, como especial, mas as pessoas não têm necessariamente uma noção do que é a criatividade e principalmente do que ela precisa, do que ela necessita para acontecer. Ou seja, você pode ter uma ideia do que é criatividade, mas não adianta nada você exigir isso numa pessoa e ser você mesmo a não criar as condições para que isso aconteça. Ou simplesmente não aceitar a ideia das pessoas. Então, sabe, por que diabo você contratou alguém para dar novas ideias se você não quer novas ideias? Se você não vai aceitar a ideia de ninguém a não ser as suas próprias? Sabe? É muito engraçado isso. Eu acho engraçado. E eu dou risada disso até hoje pela ironia da história, sabe? E isso aconteceu comigo. E eu cheguei a escrever um texto no LinkedIn contando essa experiência.
E foi muito engraçado, porque eu recebi dezenas, milhares de comentários de pessoas falando: pô, eu passei exatamente pela mesma coisa, aconteceu a mesma coisa comigo. Então, ficou claro que é uma situação comum hoje em dia, né? E a gente vem de um paradigma de controle, né? Então, o seu supervisor, o seu chefe, ele quer ter controle sobre o que você faz. E quando ele se sente ameaçado com alguém propondo ideias, entre aspas, tá? Melhores do que a dele, ele vai te podar, ele vai te brecar, porque ele se sente ameaçado. Não é porque as suas ideias são ruins. Então, se você passou por essa situação, não se sinta mal, tá? Porque não quer dizer nada. Quer dizer que você tinha uma pessoa acima de você, o responsável pelo seu trabalho, que se sentiu ameaçado, se sentiu com medo. Uma pessoa que provavelmente já não contribui com coisas novas há muito tempo, ou está numa posição de zona de conforto e não quer sair dela. Então, e você foi lá atormentar, sabe? Você foi lá cutucar essa zona de conforto da pessoa. Então não se sinta mal. Pô, Felipe, você tocou num ponto que é realmente verdadeiro, né? Se abrir para novas ideias tem que ser algo verdadeiro, né? Porque senão não vai funcionar, isso é fato, né? E o controle, hoje em dia, é algo quase que impossível, né? Ainda mais a gente trabalhando nesse modelo de home office. Não é isso que um gestor deve almejar da sua equipe, mas sim o foco no resultado. Isso muda totalmente o mindset, né? Muda totalmente a forma de fazer gestão. Fernando, como as empresas estão utilizando a criatividade nos dias de hoje para alcançar resultados, ainda mais em tempos de pandemia? Você pode dar alguns exemplos? Olha, tempos de pandemia, Rods, eu acho que a criatividade, ela tá em todos os lugares, assim, se tem uma coisa que ficou muito presente no dia a dia das pessoas foi a criatividade, porque seja você um dono de empresa que teve que começar a vender online e não fazia ideia de como usava uma rede social, né, e tinha que começar a criar posts, conversar com as pessoas, enfim, colocar sua loja online, seja você dentro de casa com seus filhos, né, tendo que se adaptar desde o período de aula deles, mas também, poxa, as crianças dentro de casa não podendo ir brincar na rua, não podendo interagir com outras crianças e você tendo que inventar N formas de brincar com ela, com certeza, ó, tempos de pandemia, eu acho que a criatividade, ela tá presente, né? Mas eu acho que, assim, a criatividade, ela não serve, acho que, só para obter bons resultados financeiros, né? Ela serve também para obter maior conexão. Um exemplo de coisas que eu vi na pandemia que eu achei genial e que vem muito dessa criatividade, né? Tá no fato de que algumas empresas tiveram a iniciativa de criar um crachá para os filhos, né? Então, assim, pô, os filhos estão em casa e a homenagem que eles fizeram foi, o home office com a mamãe, né? E colocava a foto do bebezinho daquela criança e entregava. Enfim, essas conexões elas são muito poderosas, né? Então a criatividade ela tá aí. Ela não está só no fato de que muitas empresas estão virando a chave para online, né? Ela não está só no fato de que a gente tem uma necessidade de adaptar os processos da nossa empresa para poder encontrar outras formas de ganhar dinheiro, né? Ela está também na forma como você aumenta a conexão, aumenta a qualidade do seu relacionamento com o seu cliente. E aí, assim, cara, tem N exemplos que eu vi, assim, desde coisas muito simples, como, por exemplo, o caso de uma empresa de comida, né, uma empresa de um restaurante do iFood, que ao entregar a comida, escreveu qual o carinho que ele aplicou ali na hora de entregar. Eu lembro até hoje, eu pedi um parmegiana, né, e aí ele explicou, o dono do restaurante explicou, falou assim, olha, Fernando, eu coloquei com carinho isso dessa forma, né, eu vi que você tá com a família, né, porque eu pedi um certo volume de comida, ele falou assim, eu vi que você tá com a família, então também tô mandando aqui para você experimentar com a família esse docinho. Então, assim, são coisas simples, mas que fizeram eu aumentar minha conexão com aquela marca. Uma marca que eu não conhecia, que eu pedi pela primeira vez e que acaba lidando de uma forma muito próxima por criar esse tipo de conexão, né? Até mesmo do outro lado, grandes empresas se adaptando a esse cenário da criatividade. Então, assim,
eu vi muito o RH, por exemplo, não deixar as datas comemorativas passarem, né? Então, aqui mesmo em casa, a minha noiva recebeu uma cesta super legal para poder curtir o final do ano, né? A virada do ano, que foi algo importante. E aí eles fizeram um happy hour online. A minha noiva mesmo criou um negócio muito legal, não dá para comemorar aniversário presencialmente. Então ela fez uma gincana, né? Ela chama Ana, então ela fez a gincaninha, né? Brincando com a Aninha e tal. E aí essa gincana foi muito legal, porque uma coisa é você sentar com seus amigos online e ficar só batendo papo, outra coisa é você propor um momento de encontro, né? E aí eu vi muitas empresas também aproveitando a oportunidade para conectar o lado mais humano. Então, o Rafa Negrão que passou por aqui, né, no podcast, ele ajudou algumas empresas com o curso dele de escuta, que é um curso maravilhoso, né, para ajudar as pessoas a se conectarem mais. E isso ligado a esse lado mais humano. E do outro lado, cara, quando se fala de resolver financeiramente o negócio, sim, tem muitas oportunidades. E a gente está falando essencialmente de como os modelos de negócio se adaptaram rápido, né? Então, criar plataformas online, levar sua loja para o Instagram, a quantidade de influenciadores que surgiram, tudo isso está no que a gente chama de economia criativa, que é a pauta hoje da economia no mercado, né? É algo que vem sendo discutido lá desde os anos 2008, 2006, mais ou menos, e que vem ganhando força, ganhou muita força de 2010 para frente, e que hoje é o que a gente vive, né? Então eu vi muitos amigos meus que acabaram saindo de empresa e foram empreender, abrindo seus aplicativos, enfim, outras pessoas que pivotaram o seu modelo de negócio, né? Adaptaram o seu modelo de negócio. A gente vê também o aumento da força de trabalho PJ aumentando muito, isso mostra que as pessoas estão querendo se conectar com aquilo que elas acreditam e naturalmente a criatividade está por trás desse processo. Então, são N exemplos que a gente tem durante a pandemia, que eu acho que mostram como a criatividade ela é esse combustível, né? Ela é essa base por trás desse processo todo, desse movimento todo. É muito nítida essa relação, né? Essa importância da criatividade dentro do processo de mudança. E muitas das mudanças que estão acontecendo foram aceleradas durante a pandemia. Elas já estavam aí, né? Essa onda de mudança já estava presente e foram quebrando muitos paradigmas. Felipe, na sua visão, quais são as principais mudanças e os novos paradigmas para as pessoas e empresas daqui por diante? Olha, para responder essa pergunta, eu faço um convite para vocês. Olhar essa situação toda com uma nova perspectiva, tá? Claro que durante a pandemia muitas pessoas perderam a vida, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas estão lutando ainda com essa situação, tanto a nível psicológico quanto emocional. E claro que nada disso é um cenário ideal, nada disso tem que ser aplaudido, como é óbvio, tá? Mas eu convido vocês a olharem para a pandemia com a ótica de acelerador evolutivo, tá? Graças à pandemia, muitos passos foram dados, muitas barreiras foram derrubadas, muitos paradigmas foram quebrados. E se ela não tivesse acontecido, dificilmente a gente ia chegar lá no mesmo espaço de tempo, né? Praticamente impossível. E essas mudanças tão fundamentais que a gente tem vivido não teriam acontecido por um bom tempo, né? Então, como acelerador evolutivo, principalmente a nível profissional, eu acho que a pandemia trouxe muitos pontos positivos, tá? Então, convido vocês a olharem por essa ótica, ok? Então, quais são os novos paradigmas? Eu acho que um principal paradigma aí, e para mim que fez muita diferença, não só a nível pessoal, mas as pessoas com quem eu converso, as pessoas com quem eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho e esse tipo de coisa, o fato a nossa nova relação com a tecnologia, tá? Videoconferência já existia há muitos anos, cursos online já existiam há muitos anos, partilha de telas, ambientes de streaming, né, ou ambientes virtuais, tudo isso já existia. Só que estava meio que em segundo plano. Era, ai, que bonitinho, que legal, vou lá, uso de vez em quando. Mas não fazia parte do nosso dia a dia. Por exemplo, e eu tô incluso nisso, tá? Quem aqui nunca combinou uma reunião
levou o computador para a reunião para mostrar uns slides, porque a reunião era sobre os slides, e combinou a reunião num lugar presencial. Ou seja, você teve que sair da sua casa e ir até o lugar, a pessoa teve que sair da casa dela e ir até o lugar, sendo que você só queria mostrar uns slides no computador, o que tranquilamente podia ser feito por uma videochamada, um meeting, um Zoom. Ou seja, olha o tempo que a gente perdeu por uma coisa que às vezes durou 15 minutos, 30 minutos, e podia ter sido feito à distância. Ou seja, ninguém teria que ter saído do lugar, né, se deslocado por causa disso. Então, eu fiz muito isso. E é engraçado quando a gente olha para trás e vê essas situações e fala, caramba, por que eu não pensei nisso antes? Nossa, você me lembrou algumas situações que eu também passei e muita gente fazia, né, até pouco tempo atrás, que era fazer um bate-volta, né, na ponte aérea Rio-São Paulo, Curitiba, que você fazia uma reunião de 1 hora ou de 2 horas no máximo, e para isso você perdia o dia todo nesse trânsito, né, de táxi, aeroporto, a ida e a volta, né, saía às 5 horas da manhã para voltar à tarde da noite, né? Coisas que você já podia ter usado uma videoconferência, que eram ferramentas que já existiam, né? E um outro ponto que eu acredito que mudou também é esse conceito do home office ou do anywhere office, ou mesmo o estudar à distância, né? Acho que as pessoas até quebraram um pouco isso, né? As resistências, né? A gente não tem desculpa mais, né? O desejo de continuar aprendendo é totalmente possível de ser atendido graças às ferramentas que a gente tem hoje, né? A gente tem que continuar aprendendo pelo resto da nossa vida. Tá? Então a gente tem dezenas de milhares de cursos online disponíveis, muitos gratuitos, né, que a gente pode usufruir, que a gente pode continuar aprendendo, se desenvolvendo, que a gente não explorava. Era aquela coisa, terminei a faculdade, tá feito. Não preciso mais me preocupar com a educação, não preciso mais estudar nada, não preciso mais me desenvolver, né? Mas não é uma realidade. Não, aliás, não é mais uma realidade, porque a gente precisa continuar se desenvolvendo. E esse foi um dos principais paradigmas que a pandemia quebrou, né? Essa possibilidade de coordenar a nossa vida com o nosso aprendizado, né? Nossa vida profissional com o nosso aprendizado, e também usar o próprio ambiente de trabalho como uma zona de aprendizado, né? Que se fala agora bastante das universidades corporativas, né? Ou seja, é a empresa investir no desenvolvimento e no aprendizado dos funcionários. E, embora isso também já existisse, a pandemia trouxe isso, a necessidade disso agora, já. Entendeu? Porque muita gente perdeu o trabalho, muita gente mudou de área, muita gente se viu numa situação muito complicada para continuar na área que estava, né? Então, pessoal da hotelaria, pessoal da restauração, que eles chamam aqui em Portugal, que é restaurantes, lanchonetes, enfim, esse tipo de atendimento ao público com comida, né? Se viu uma situação muito complicada e tiveram que se reinventar. Só que nessa reinvenção, seja para salvar o trabalho, salvar a empresa, ou simplesmente mudar de área, falar, olha, isso aqui foi-se, isso aqui já era, tive que fechar as portas, ou fui mandado embora, porque onde eu trabalhava teve que fechar as portas, e cansei, vou mudar de área, quero fazer outra coisa, ou não tô feliz no que eu estou fazendo, e acho que a pandemia também evidenciou isso, né? Na hora que tá ali, você sozinho, olhando para o seu computador, né? Encarando a sua vida profissional, e você pensa, o que eu estou fazendo na minha vida? Tipo, qual que é a importância, qual que é o impacto da minha contribuição diária nesse trabalho que eu tenho, sabe? Eu tô aqui apertando o parafuso, o que não muda nada na vida de ninguém, principalmente na minha. Né? Então, a pandemia trouxe essa reflexão para muita gente, né? De você parar e pensar o que eu quero para minha vida, o que faz sentido para mim, o que eu quero fazer daqui para frente. Então, ela possibilitou isso. Ela trouxe essa pausa que você precisava. Não é que, o fato de você ficar em casa já foi... Não, foi aquela pausa do tipo, olha, fica em casa, não tem nada para fazer, você tá em layoff, você tá
trabalhando menos, ou foi aquelas férias que todo mundo teve que tirar obrigatória porque o escritório estava fechado, sei lá, por diversas situações, mas você se viu num momento de ócio, tá? E o ócio aqui não é fazer nada, tá? Até tem uma relação com a criatividade muito engraçada, inclusive, que o negócio é a negação do ócio, por isso negue ócio, negócio. Quando você está trabalhando, você está lá em piloto automático, fazendo as funções, preocupadas com os relatórios que tem que entregar, preocupar com os clientes que estão te ligando. Você não tem tempo para refletir. Só que quando você está no ócio, ou seja, você está negando, você deixou de negar o ócio, né? Você está realmente parado, refletindo, pensando sobre as coisas que você faz. A pandemia trouxe essa oportunidade para muita gente. E a educação, né, você continuar se preparando para as coisas que você quer fazer, você mudar de área, foi ocasionada por causa disso, para muita gente. Né? Essa pausa trouxe essa oportunidade para muita gente. Então, acho que esses paradigmas que foram quebrados por causa da pandemia, principalmente, vai transformar o mundo completamente, sabe? Vocês podem ver muitas notícias aí na internet ou em canais de TV, enfim, jornais, que falam que tem muita gente que depois de experimentar esse home office, esse trabalho remoto, né? Porque o home office não necessariamente é a mesma coisa que trabalho remoto, tá? E muitas pessoas falam, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero viajar, eu quero trabalhar de qualquer lugar, eu não quero estar preso a um lugar físico no mundo, né? Um ponto geográfico no mundo. Porque o que eu faço não precisa estar presente fisicamente em algum lugar. E, obviamente, também eu não preciso estar 100% do meu tempo numa reunião online. Eu posso estar trabalhando num projeto, escrevendo um texto, desenvolvendo alguma coisa, na hora que eu quiser, no horário que eu quiser, no dia que eu quiser, cumprindo prazos, talvez. E, para mim, Felipe, esse é o meu modelo de trabalho. Eu valorizo essa liberdade de trabalhar a hora que eu quiser, da onde eu quiser, quando eu quiser. E para muita gente isso fez sentido e se sentiu livre, né? Essa liberdade, e não quer voltar para os paradigmas anteriores. Eu, por exemplo, conheço muita gente que não quer mais ir presencialmente fazer um curso na faculdade, ou um MBA, ou uma pós. Eu não quero ter que ir até a faculdade. Ou outra, eu posso estudar numa faculdade estrangeira, né? Posso estudar nos Estados Unidos, posso estudar na Inglaterra, posso estudar aqui em Portugal, sem ter que me deslocar fisicamente até a universidade. Então, na minha opinião, um dos maiores paradigmas quebrados e que vai transformar completamente a nossa relação com as empresas, com o conhecimento e com a tecnologia, é essa deslugarização, essa falta de necessidade geográfica das coisas. Eu posso fazer as coisas de qualquer lugar, a qualquer hora, porque eu não preciso estar lá presencialmente, fisicamente. Eu posso estar lá virtualmente, eu não preciso estar necessariamente, eu faço a hora que eu quiser e acabou. Então, acho que isso foi um dos maiores contributos da pandemia nessa quebra de paradigmas. E isso transforma todas as áreas, é transversal a todas as áreas. A nossa relação com a tecnologia muda, e a nossa relação com a tecnologia mudando, a nossa relação com o mundo, a nossa relação com a sociedade muda. Fernando, eu vou pedir permissão aqui para a gente citar Albert Einstein. Abre aspas. A criatividade nasce da angústia, assim como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem os inventos, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo sem ter sido superado. Fecha aspas. Você concorda que a criatividade nasce da dificuldade? Cara, essa frase é maravilhosa, né? Essa frase, inclusive, está na biografia do Einstein, escrita por Walter Isaacson, que é maravilhosa, para quem não leu, acho que super indicação de leitura. E quando a gente entende essa frase,
ela está diretamente ligada a contexto, né? Então repara, né, que até a sua pergunta vem muito em contra a isso, né? Quando você fala assim, pô, você concorda que a criatividade vem da dificuldade, né? Ela nasce na dificuldade? E eu acho que assim, não nasce na dificuldade, mas ela nasce numa necessidade. Essa necessidade ela pode ser, né, mais forte, mais complicada, pode vir de um momento de dificuldade, mas ela pode ser também de um momento positivo. Então a criatividade ela pode ser o seguinte, um exemplo, né? Você ganhou na loto. O que você vai fazer com o dinheiro? E aí a criatividade ela pode estar presente ali porque você é uma pessoa cheia de, né, repertórios, então você assistiu filmes, né, conheceu lugares através da TV, aquela história toda, e agora você quer viajar ao mundo para conhecer esses lugares. E aí a criatividade vai dar forma, inclusive, como você vai fazer isso. Nossa, aquele filme eu vi, o pessoal ia, por exemplo, e fazia uma road trip, então eu vou alugar um carro e vou descer. Ah, não, eu vou alugar um carro com amigos. Ah, não, eu vou de avião. Enfim, não importa muito as circunstâncias, né? Ela pode ser num negócio muito legal, muito divertido, ou pode ser em algo muito complexo. Mas a gente sabe que sim, que a necessidade é que faz a circunstância, né? Então, quando a gente começa a olhar para a criatividade dessa forma, a gente começa até a entender ela um pouco mais. Como eu disse, ela é um combustível. Então, você está ali naquele momento, seja de dificuldade ou seja de oportunidade, né? E você acaba, através da criatividade, tornando aquele momento um algo maior, um algo melhor. Eu acho que a criatividade ela é esse combustível, né? E isso faz com que a gente entenda, inclusive, que são dos momentos mais difíceis que vêm as coisas mais criativas, porque, de fato, quando você não tem muito recurso, né, você consegue até ter muitas ideias, mas você tem dificuldade em executar. A criatividade ela é o combustível super forte para tornar, às vezes, algo que não está estruturado em algo super estruturado. Vi de passagem as histórias aí de grandes executivos, de pessoas que transformaram suas vidas, enfim, de pessoas que, enfim, desde os irmãos Wright, né, ou Santos Dumont, né, seja para qual lado for, a gente sabe que todos eles tiveram um papel extremamente importante, assim como inúmeros outros caras no papel no cenário da aviação hoje, né? Hoje a aviação é o meio de transporte mais seguro, mas porque caras há tempos atrás tinham a loucura de tentar fazer chegar lá e não tinham os recursos. Por exemplo, eles não tinham motor turbofan como a gente tem hoje nos aviões supermodernos, né? Eles não tinham, por exemplo, o combustível supermoderno que a gente tem hoje, né? O voo mais longo, que foi um dos primeiros voos, ele foi de poucos metros, né? Mas foi um voo. Então, o que acontece? O processo em si, né, a dificuldade do processo em si, principalmente das circunstâncias, sim, ela promove mais a criatividade, ela é mais, né, mais presente a criatividade nessas circunstâncias, porque ela é um combustível que é necessário para que você, às vezes, saia dessas situações, né, ou para que você encontre as suas soluções. Não necessariamente ela está ligada a isso, né? Não necessariamente você precisa ter um momento de dificuldade para que ela apareça, mas quando você tem esse momento de dificuldade, geralmente essas pessoas recorrem muito à criatividade para poder propor soluções. Então é aquilo que a gente fala, eu mesmo passei por isso há muito tempo, né? Quando eu comecei a agência, que a agência não era nada, a gente estava recebendo investimento ainda lá atrás, a gente precisava usar muito da criatividade. E o que eu já fiz de produção de conteúdo no PowerPoint para virar post em redes sociais, eu não sabia mexer no Photoshop, eu não sabia editar vídeo, e eu me virava da forma como eu sabia. Então a criatividade, né, ela passa a ser inteligente dessa forma. É aquela coisa, eu montei meu primeiro computador aos 8 anos de idade numa caixa de sapato, porque era o que eu tinha, né? A dificuldade existia, eu não tinha grana para montar um computador naquela época, e a caixa de sapato era o melhor gabinete que eu podia ter, até o dia que eu descobri que o processador esquentava mais do que 60 graus, que era o suficiente para começar a queimar a caixa, e aí deu problema, né? Enfim, o que eu acho que é importante a gente entender que a criatividade, ela é, novamente, um combustível e não necessariamente, né, o meio ou fim daquele processo. Então, ela vai sim se tornar algo extremamente importante para as pessoas que estão em dificuldade, mas ela não necessariamente só aparece nesses momentos, né? Não, e empreender é isso mesmo, né? É inspiração e transpiração o tempo todo e saber improvisar, errar e acertar e perseverar sempre, né? E são boas histórias para a gente inspirar mais gente a seguir esse caminho. Felipe, existe também um conceito estabelecido que não é possível ser criativo trabalhando sob pressão. Isso é uma verdade? Qual a relação entre a criatividade e a pressão? Essa relação da criatividade com a pressão, principalmente sendo professor,
é muito curiosa porque, né, aqueles 5 últimos minutos faltando para entregar um trabalho, você não fez absolutamente nada, e aí você vai lá e se desenrasca e faz um trabalho na sua percepção incrível, entrega pro professor, tirei 10, caramba, olha, é a inspiração do último minuto. E ok, pode funcionar eventualmente, mas na maioria das situações, quando a gente está sob pressão, principalmente a pressão do tempo, o nosso cérebro ele vai resgatar as ideias que a gente já teve. Ou seja, coisas que a gente já pensou, coisas que a gente já viu. Ele não vai gastar tempo, porque não tem tempo para gastar, criando novas ideias, desenvolvendo novas ideias, se aprofundando em novas ideias. Ou seja, você vai buscar ali no seu cérebro o que é clichêzão mesmo, né? Aquelas ideias que você já sabe que funciona, porque você já fez antes, e vai reproduzir ali e tá feito, tá despachado. Então, quando tem uma pressão muito grande sobre o seu trabalho ou sobre o seu tempo, né, de entrega, enfim, esse tipo de pressão não favorece a sua criatividade, tá? Não se iluda. As pessoas esquecem, né, que as grandes contribuições criativas não foram do dia para a noite. Não foi aquela lâmpada que acendeu na sua cabeça, tá? A clássica história, né, da história do Eureka, onde Arquimedes entra na banheira e descobre lá a solução que ele estava procurando para a questão da coroa, né, do peso da coroa. Pensa comigo, tá? Pensa que Arquimedes já tinha um vasto conhecimento matemático, de geometria, volume, etc. Para a hora que ele chegou e entrou na banheira, ele conseguisse chegar naquela ideia. Se Arquimedes fosse um fazendeiro, né, um agricultor qualquer, que naquela época era mais comum, e não tivesse esse conhecimento, sabe o que ia acontecer a hora que ele entrasse na banheira? Ele ia falar, nossa, que água quentinha, gostosa, banho bom. Era isso que ele ia pensar, porque ele não tinha o conhecimento prévio, ou seja, tudo que ele construiu, né, tudo que ele teve que aprender para conseguir, naquele momento, chegar naquela conclusão, faz parte do processo criativo, faz parte da ideia. Então, a lâmpada que se acende na sua cabeça é só o momento final. É só o momento onde você chega na conclusão. Mas o seu cérebro já estava processando aquelas informações antes. O seu cérebro já estava matutando ali, fazendo cálculos e conexões, enquanto você não estava necessariamente consciente de que aquele processo estava ocorrendo na sua cabeça. Mas aqui é outra coisa importante também, que é o inverso disso, tá? Que é a falta de pressão. Nós somos, por natureza, preguiçosos, tá? Isso é um fato e não é personalidade. O nosso cérebro, ele tem os loopings dele, né? Que ele fala, isso aqui já é conhecido, isso aqui eu já sei, ok. Toca o barco aí, põe no piloto automático e eu não preciso mais me preocupar com isso, não preciso gastar energia toda vez pensando sobre isso, refletindo sobre isso. E tudo bem. Ele faz muito bem, inclusive, ao fazer isso. Só que isso leva a um cérebro preguiçoso. E a gente precisa conviver com isso, a gente precisa aceitar essa ideia, tá? Isso a neurociência vai explicar para vocês melhor do que eu. Só que o que acontece? Quando a gente não tem nenhuma pressão, a gente não tem nenhuma necessidade de fazer as coisas diferentes, o que vai me impedir de ficar balançando na rede, tomando ali minha água de coco, ao invés de falar, pô, o que eu posso fazer aqui para mudar, o que eu posso fazer aqui para ter uma vida mais confortável? Ou seja, alguma pressão é importante também para a criatividade. A gente ter algum tipo de impulso, algum tipo de necessidade, algum tipo de desejo ou motivação, ou sonho até mesmo, um propósito, para que a gente seja criativo. Porque se eu não preciso ter novas ideias, a minha vida tá boa do jeito que tá, eu tô confortável do jeito que eu tô, nada acontece, né? Não tem nenhuma pandemia acontecendo
que me obrigue a sair dessa minha zona de conforto, por que eu vou sair da minha zona de conforto? Por que eu vou gastar energia pensando em coisas novas? Não faz o menor sentido. Não tem por que fazer isso. Então, é importante a gente ter algum nível de pressão, tá? Seja de tempo, seja psicológico, seja... Sabe, eu particularmente, dando um exemplo de pressão psicológica aqui, eu particularmente sou fortemente motivado quando as pessoas falam que eu não consigo fazer alguma coisa, tá? Então, se alguém fala, Felipe, você não vai conseguir fazer isso, ou, isso aqui não tem solução, aí eu falo, não tem. Espera aí, me dá um tempo, você vai ver se não tem. Entendeu? Então, também é uma pressão psicológica que me motiva a criar, a correr atrás e pensar em coisas novas, né? Então, a gente tem uma série de tipos de pressão que nos tiram da zona de conforto e que nos obrigam a correr atrás das coisas. Mas é importante aqui também esclarecer, nem toda pressão é negativa, tá? Pode ser a curiosidade, por exemplo. A curiosidade é um tipo de pressão. É uma coisa que te impulsiona a tomar uma ação e falar, cara, eu quero entender mais sobre isso. Tipo, o que é isso aqui? Por que isso aqui funciona dessa forma? Entendeu? Então já é uma pressão, é um impulso que você tem a querer saber mais, a querer aprender. Então nem toda pressão é negativa, mas tenha noção, tá? Que isso fique claro. Tenha noção da quantidade de pressão aplicada às coisas, a você, tá? Se for muita pressão, você se sentir mal, é ruim, como é óbvio. Mas uma motivação não faz mal a ninguém. Boa, Felipe. Acho que o segredo é encontrar esse equilíbrio, né, entre essas forças que nos motivam a criar coisas novas, né, mas também não exagerar na carga para não espanar também, né? Fernando, você pode dar para a gente alguns exemplos de situações em que a criatividade foi essencial para gerar resultados para as empresas? Poxa, sim, com certeza, Rods. Acho que exemplos eu tenho alguns bons. Eu vou dar dois aqui que eu acho que são bem práticos de dois contextos diferentes. O primeiro deles é quando eu trabalhava em agência, né? E a gente estava desenvolvendo uma série de ações e ativações para algumas marcas, entre elas uma marca grande que é a Warner Bros, né? A Warner ela tem um desafio muito grande de lidar com uma série de produtos, né, com muitos contextos diferentes. Assim, acho que é o que o pessoal fala, o desafio às vezes de algumas marcas é não ter o que falar, o desafio da Warner é que tem muita coisa para falar e você tem que equilibrar tudo dentro de poucos canais e uma mídia muito direcionada. E o que acontece? Esse desafio em si, acho que é um dos grandes pontos que faz toda a diferença, e aí deu para ver como a criatividade pega, literalmente, quando a gente fala dessa questão de seu combustível, repertório, é que quando a gente ganhou a conta da Warner para fazer esse trabalho para eles, a gente trouxe pessoas que conheciam muito bem desse meio, né? Uma delas é o Carlão, que você bem conhece, né? A base de conhecimento de uma pessoa que gosta muito daquele tema, ela é muito grande, né? Então, por exemplo, quando você fala da Warner, que é uma empresa que lida com entretenimento, então você está falando de Batman, mas você está falando também de games e uma série de outras coisas que envolvem o entretenimento, né? Uma coisa é você gostar do entretenimento, chegar em casa e assistir um filme, outra coisa é aquele cara fã, né? A gente brincava que o Carlão era o Batman, né? E a gente trazer o Carlão pro time fez toda a diferença, uma vez que ele tinha os insights dos melhores momentos, das melhores sacadas, porque ele tinha tanto repertório relacionado ao Batman, que na hora de falar do Batman era muito simples, muito fácil, né? O Carlão conhecia tanto de games, que na hora de falar de games era muito simples, muito fácil. Então, quando a gente fala dessa questão do combustível, a criatividade ela tá nesse exemplo, quando você tem uma pessoa com um repertório muito grande, que ao você ligar a necessidade de negócio e ela ligar o conhecimento que ela tem para aquele contexto, né? Os pontos se conectam, a Eureka acontece ali de uma forma muito prática. Então, as boas ideias, iniciativas, as premiações que a gente ganhou na época, elas foram todas relacionadas, inclusive, a ter esse time que tinha como essência o repertório para aquilo que a gente estava encaixando. Então, quando a gente contratava, por exemplo, ganhava uma conta, né, do mercado de entretenimento, traz gente de entretenimento. Quando a gente precisava falar de filmes, pega a melhor pessoa que manja de filmes. Precisava falar de séries, pega a melhor pessoa de séries. Acho que esse é um bom exemplo nesse sentido, né? E um outro exemplo que eu gosto de trazer bastante, que hoje em dia é bem praticado dentro das empresas, é quando a gente está entrando no ambiente que a gente chama de design thinking, né? Que nada mais é do que a gente conseguir ali desenhar literalmente o pensamento, né? A estruturar o pensamento que a gente tem relacionado às coisas. E o bom design thinking é que ele ajuda a gente a
criar um ambiente criativo, né, proporcionar um ambiente criativo para que a criatividade aconteça. Ficou meio estranho o que eu falei, mas faz muito sentido, tá? Por quê? Porque o criar um ambiente criativo, ela depende de uma série de detalhes, né? Então você tem que dar elementos, ferramentas, né? E você tem que conectar as sensações, né? O multissensorial. Então, quando você tem as dinâmicas do design thinking, elas propõem exatamente isso. Você tira as pessoas daquele ambiente de trabalho, propõe um encontro no ambiente à parte, né? E promove o diálogo, a troca de experiências. É aí que está a grande essência. E uma das melhores que eu participei, inclusive, foi quando eu atendi o mercado imobiliário, né? E uma das grandes questões que a gente tinha para um produto que era lá no Rio de Janeiro era sobre como a área comum deveria ser aproveitada pelas famílias. E a sacada genial que a gente teve, né, quando a criatividade apareceu ali, era porque a gente resolveu trazer para o processo design thinking o principal cliente da área de lazer, que eram as crianças. Então eu brinco muito que, assim, quando a gente fala daquela coisa de você trazer um pouco, né, do seu cientista, da sua criança para o game, é porque ninguém tem coragem, às vezes, de virar numa reunião de trabalho e falar assim: escuta, presidente e diretor aí de marketing, né, eu vou fazer um brainstorm, vou gastar uma grana aqui para promover um evento, né, um focus group, mas eu vou gastar essa grana com crianças, tá? Eu preciso ouvir as crianças. Eles vão falar: cara, mas criança não compra apartamento. Muito pelo contrário, né? Eles são os maiores influenciadores para aquele processo que a gente tinha. Então a criatividade, ela está disposta nessas ferramentas, e a partir do momento que a gente tem uma ferramenta estruturada, né, um ambiente controlado, e a gente traz, né, as crianças para discutirem com a gente sobre qual é o melhor uso de uma área comum, nascem ideias maravilhosas, né? Por exemplo, foi criada uma casa de árvore ali, né, super bem montada, segura, porque as crianças ajudaram a gente a entender, por exemplo, o que elas fariam numa casa da árvore para que aquilo fosse seguro, né? O que elas fariam num bosque para que aquilo fosse seguro. Então, eu acho que esse é o grande ponto da criatividade. Você pode promover também dentro do ambiente de trabalho momentos, situações e se abrir para essas experiências que com certeza vem uma contribuição muito grande. Pô, excelente, Fê. Ótimos exemplos aí. Felipe, você fez um exercício bem legal sobre os tipos de comportamentos criativos, né? Conta um pouquinho pra gente sobre esses perfis que você mapeou. Os tipos de comportamentos criativos foi uma brincadeira que eu fiz, baseado na minha observação das pessoas. Eu reparei que algumas pessoas tinham umas manias, ou até mesmo algumas características muito próprias no que diz respeito à criatividade. Então, eu trouxe esses perfis, mas de uma forma mais de brincadeira do que efetivamente de pesquisa mesmo, e que são comportamentos já analisados, porque o comportamento criativo é estudado já há muitos anos, né, e ele já foi traçado um perfil de comportamentos criativos, tá? Mas esses perfis que eu sugeri é brincadeira, tá? Então, mas é legal a gente fazer esse exercício para entender as pessoas, né? E eu trouxe a questão, por exemplo, da criatividade ritualística, que são aquelas pessoas que precisam de toda uma série de rituais, então tem um horário específico, tem um lugar específico, tem que fazer uma coisa específica, ou durante o processo criativo tem que fazer alguma coisa específica, e se essas coisas não acontecerem, a pessoa não consegue criar, né? Então, por exemplo, eu tinha um amigo meu que dizia que ele não conseguia escrever, né? Ele era escritor de romances, e ele não conseguia escrever se ele não fumasse um cigarro antes e depois. Ou seja, o cigarro não influencia em nada no processo criativo, mas ele não conseguia escrever se não fumasse o cigarro dele. Então, e tem outros costumes, o pessoal tem muito isso com café, por exemplo, né? Tipo, o dia só começa se eu tomar meu café. Se eu não tomar meu café, eu não consigo começar meu dia, né? Ou até mesmo a gente aí levando a níveis mais exagerados, as pessoas que, eu só consigo criar se eu tiver sob o efeito de algum entorpecente, alguma coisa do tipo. Então, a gente condiciona a nossa criatividade a algum tipo de ritual, né? Ou, eu tenho que estar ouvindo música, ou tenho que estar no completo silêncio, ou isso ou aquilo. E se essa coisa não tiver cumprida, eu não consigo fazer nada. Então, trouxe nesse caráter de ritual. Outro tipo de criatividade é a criatividade fanática, que são aquelas pessoas que são fanáticas pelas próprias ideias. A ideia não precisa nem ser muito boa, mas porque fui eu que tive, então a ideia é maravilhosa. A gente já lidou com muitas pessoas assim,
né? Onde só as ideias delas são boas e aquela ideia tem que ser daquele jeito e a pessoa vai fazer de tudo para encaixar aquela ideia dela em qualquer coisa que acontecer. E às vezes, olha, uma coisa que eu aprendi e é sofrido, não vou dizer que não é, né? Mas às vezes, olha, alguma ideia que a gente teve, que a gente tá aí apaixonado por ela, ela é inconcebível, sabe? Ou naquele momento ela não tem espaço ainda para existir e a gente fica criando todas umas condições para ver se ela se encaixa ali e muitas vezes não encaixa, né? Então, é saber deixar a ideia aí, né? E falar, pronto, essa ideia não serviu, vamos pensar em outra. Um outro perfil é a criatividade incompreendida, que é um perfil aí muito observado nos artistas, ou, né, artistas no geral, não só artistas de pintores, mas artes cênicas, né, ou cineastas, ou coisas assim. Mas isso tem em outros lugares também, que são aquelas pessoas que se sentem que o sistema está contra elas. Né? Então, vocês não estão entendendo a minha ideia é muito boa e ela não é aceita. Então ela tem essa insistência, esse papel de vítima frente ao feedback que ela recebe e ela se sente incompreendida, né? Tipo, vocês não estão entendendo aqui a coisa, vocês não estão valorizando como deveria ser valorizado, sabe? Mas é nesse papel de vítima mesmo. Outro perfil é a criatividade perfeccionista. Isso tem muita gente assim, que tem que estar perfeito. Se a coisa não tiver perfeita, tudo certinho, redondinho, não tá bom, tem que mudar alguma coisa. Só que é aquela história, né? Nada é perfeito. Nada vai estar perfeito para sempre. Né? Então, imagina, hoje eu terminei a minha ideia, o meu projeto, o que for, e, pô, tá perfeito, hoje. Amanhã, eu vou olhar para isso e falar, putz, mas isso aqui podia ser assim, aquilo lá podia ser assado. Então, aí eu tenho que fazer essas mudanças, pronto, achei que tá perfeito de novo, amanhã a mesma coisa. Ou seja, as coisas nunca vão estar completas, prontas, e a pessoa vai estar sempre achando algum defeito no próprio trabalho para ter que mudar mais alguma coisa, para mexer, e aquela ideia acaba nunca indo para o mundo, porque ela nunca vai estar pronta e a pessoa não quer colocar a ideia inacabada no mundo. Só que tudo é uma evolução, né? E essas pessoas precisam mesmo entender que às vezes tem que pôr no mundo mesmo e aí vai fazendo os ajustes, sabe? Não tem que esperar estar perfeito. Um outro perfil é a criatividade negativa, que é a questão das pessoas que acreditam que elas até conseguem gerar boas ideias, elas até conseguem chegar lá, mas ela acha que a ideia não é boa o suficiente para ser levada adiante. Tá? Aqui pode confundir um pouco com perfeccionismo. O perfeccionismo sempre tem uma coisa para melhorar, e a negativa não tá boa o suficiente, nunca tá boa o suficiente. É uma ideia, mas essa ideia é ruim, essa ideia é bem mais ou menos, sabe? Então, tem uma diferença aí, um nuance de diferença entre a criatividade, a parte da perfeccionismo e a questão da negativa nesse sentido. Né? O perfeccionismo quer a coisa linda, maravilhosa. O negativo acha que nunca vai estar bom. Né? Não é porque falta alguma coisa ou porque tem que mexer em alguma coisa. Não, porque não tem valor, né? Ninguém vai aceitar, o pessoal não vai gostar. Então ele tem essa receio da crítica que pode vir. E por último, tem o perfil da criatividade inconsciente, que são aquelas pessoas que têm boas ideias, fazem boas contribuições, mas elas não têm noção de que a contribuição delas é valiosa. As ideias que elas estão colocando na mesa são boas e, obviamente, são pessoas que estão suscetíveis que têm as ideias roubadas. Né? Então, alguém vai enxergar valor naquela ideia e, já que você não viu, a outra pessoa vai pegar aquela ideia e vai levar adiante como se fosse dela e você vai falar, pronto, tá bom. Né? Ou nem vai se ligar, nem vai chegar nessa conclusão de que a ideia foi sua, né, que foi você que deu aquela ideia e a outra pessoa simplesmente pegou, roubou, enfim.
Muito legal, Felipe. Eu achei esse exercício assim super válido, muito legal esse trabalho de observador que você fez e de organizar isso. Muito obrigado. Fernando, vou citar mais uma frase agora, cara, agora do Papa Francisco. Abre aspas. As diferenças são criativas, criam tensão, e a resolução dessa tensão faz a humanidade avançar. Fecha aspas. Na sua visão, como que a gente pode valorizar mais as diferenças para trazer novas perspectivas, indo além do conflito? Cara, essa, além de uma baita frase, eu acho que ela traz pra gente uma reflexão muito importante. Dificilmente há criatividade, e aí assim, tem alguns estudiosos que vão dizer que inclusive não existe criatividade se não existem diferenças, tá? Porque se não existe diferença, se eu tenho tudo igual, eu não tenho um novo, né? Eu não tenho por que criar algo, é tudo igual, é tudo padrão. E aí o que acontece? O maior desafio que a gente tem hoje, né, ao meu ver, da criatividade, até para que ela seja algo muito maior do que é, tem uma presença muito maior do que tem, né, é justamente a gente evitar o conflito. Então eu vou trazer um exemplo. Nós aqui no Brasil, a gente tem um padrão de beleza, né? A gente acha que o padrão de beleza se encaixa dentro daquelas normas que a gente encontra hoje na TV, nos modelos, aquela coisa toda. Então você sempre tem a moda sendo guiada por umas curvas não muito sinuosas, né? Agora, quando a gente passa a olhar para um outro lado do mundo, como por exemplo, você vai para o Japão, o padrão de beleza no Japão é diferente, né? O padrão de beleza das meias do Japão é diferente das meias do Brasil. Isso se dá por conta da nossa genética, por conta do ambiente que a gente vive, do clima que a gente vive, enfim. E o grande ponto é que eu acho que o que é legal é que a internet ela ajudou a gente a ganhar força na visão de mundo, né? Então a gente começa a entender o mundo um pouco mais, o mundo está um pouco mais aberto. Então eu começo a me abrir mais, ao mesmo tempo que eu me abro, eu começo a gerar conflitos, porque tem o novo, né? A tendência ela gera às vezes conflito. Acho que uma pessoa que eu super indico todo mundo seguir é o Fábio Mariano, que é professor da ESPM, e ele fala sobre tendências, né, do mundo, e uma das coisas que são mais legais é justamente ele falar muito sobre a questão, por exemplo, dos gêneros, né, que é muito discutido hoje. O problema é que a gente quer julgar se é certo ou errado, e a criatividade ela não propõe isso, né. Um exemplo do que eu costumo falar, inclusive para o meu time, eu costumo discutir isso muito com os meus familiares e tudo mais, assim, não tem por que julgar, né. Eu brinco que se você parar para fazer uma análise fria, até o ladrão, quando vai roubar, acha que está tomando a decisão correta. É tudo uma questão de visão de mundo, de compreensão de cenários e situações morais e éticas das quais ele enfrenta dentro do contexto que ele tem, né? Então, quando a gente passa a olhar para essas tendências, esses comportamentos e tudo mais, os gêneros são uma boa pauta de como a gente pode fazer um bom exercício. Você, às vezes, vai ter um conflito de não achar que é normal porque é diferente. E o ser diferente é normal. A gente só tem que entender isso. Né? Cada pessoa não tem uma genética única, não tem por exemplo, a gente vai falar de biometria, eu não tenho um DNA único na minha mão, com um desenho único, né, nos meus dedos. É tudo muito particular quando a gente fala da digital, mas na hora de eu olhar sobre o comportamento eu tenho que ser padrão. Então o ser humano ele precisa aprender a questionar um pouco menos isso e a absorver e aprender um pouco mais. A gente sabe muito pouco sobre o mundo. Né? É um exemplo do que até falei lá no podcast de Economia Criativa e Sociedade 5.0, de que eu estava com o Fábio Coelho em 2019, né, num evento, e o Fábio Coelho é presidente do Google, né, e o Fábio trouxe essa informação de que entre 2017 e 2019, 90% de toda a informação que existe na internet foi colocada lá nesses 2 anos. Então, assim, é muita informação em tão pouco tempo. E a gente achava que tinha muito mais tempo. A internet a gente já navega nela de forma muito presente dos anos 2000 para cá, né? Mas só nesses 2 anos foi colocado 90% do que a gente conhece. Imagina o que não está acontecendo agora durante a pandemia. Então, assim, o ser humano ele precisa aprender a questionar da forma correta. E não é questionar julgando, né? É questionar aprendendo. E aí eu acho que essa reflexão falta. Né, essa visão de mundo falta. Você quer entrar em meias verdades, né, e não entender que você não vai entender tudo, que você não tem tempo para entender tudo, que você deve admirar as diferenças. E entendendo isso, você elimina o preconceito, e só de eliminar o preconceito, eu garanto que qualquer pessoa se torna muito mais criativa. Nossa, excelente, Fê. Acho que para a gente ir fechando com chave de ouro aqui o nosso episódio sobre criatividade. Eu quero aproveitar e fazer a última pergunta também aqui para o Felipe. Felipe, na sua visão, qual é a relação entre criatividade e felicidade?
Eu ouso dizer que não existe criatividade sem felicidade. E, ok, muitas vezes o processo criativo pode ser um processo até doloroso, sofrido, né, com altos e baixos, mas o resultado final, né, quando você chega na ideia que você estava procurando, você chega num resultado que você estava querendo, é impossível você não sentir aquele êxtase, né, de tipo, caramba, olha, era exatamente isso que eu estava procurando, era essa ideia que eu queria, sabe? É sempre acompanhado desse momento de êxtase, né? E você já viu alguém que teve uma boa ideia e ficou triste? Eu nunca vi, pelo menos, né? Então, a felicidade tem um papel fundamental na construção da criatividade. Claro que você pode ser uma pessoa melancólica, depressiva, infeliz e chegar em resultados criativos, não é impossível. Mas eu posso adiantar para vocês que a grande maioria das pessoas que tem boas ideias e que tem grandes contribuições a nível criativo, elas tinham alguma relação de felicidade com esse processo da criatividade. Elas poderiam não ser felizes com a própria vida ou em alguns aspectos, por exemplo, não se dar muito bem na vida amorosa ou não ter uma vida profissional muito estável, mas essa busca, essa curiosidade, esse desejo de criar era sempre um processo feliz na vida delas. Inclusive, para citar um exemplo que eu vi recentemente, tem um canal do YouTube muito interessante que chama Grandes Artes Explicadas, né? Mas em inglês, Great Art Explained. Então eles pegam uma obra de arte e explicam em 15 minutos o porquê que aquela obra foi e é ainda, né, tão relevante no âmbito da arte. E esses dias eu assisti sobre A Noite Estrelada de Van Gogh. E é muito comum, e eles até falam isso no vídeo, a gente atribuir a vida de Van Gogh como uma vida infeliz, triste, maluca, né, uma pessoa com episódios de demência, sei lá, né, de alguns transtornos. Só que, como eles falam no vídeo, a grande parte da vida de Van Gogh foi boa, no aspecto de ele estava entregue ao trabalho dele, ele tinha prazer em pintar, né? E ele fazia isso. Então ele era feliz enquanto pintava. Então ele podia ter uma vida desgraçada em outros aspectos. Mas durante o processo de criação, durante o processo criativo dele, ele estava tirando prazer dali, né? Então aquilo fazia sentido para ele, né? Ele não estava sofrendo enquanto pintava, né? Então, e quem diz pintor diz qualquer coisa, tá? Isso é uma coisa importante também esclarecer. A arte, ela é comumente atribuída como criatividade, né? E não outras áreas, porque na arte o processo criativo é um pouquinho mais evidente, né? Você tem mais liberdades no campo da arte e por isso a criatividade ela se torna mais visível em processos artísticos. Mas ela está em qualquer lugar, tá? A criatividade é uma coisa transversal a qualquer área, a qualquer assunto, a qualquer situação, a qualquer época, né? Então não existe uma limitação nesse aspecto. Então, você é um ser humano, você cria, parabéns, você tem chance de ser criativo. Enfim, não interessa em que área, quando, como, né? Então, você pode ter isso nas ciências, por exemplo. Inclusive, tem uma série chamada Genius, né? Gênio, criada pelo National Geographic. E na primeira temporada, agora já está na terceira, mas na primeira temporada eles contam a vida de Einstein. E você vê ali claramente, por mais dificuldades que ele passava, o processo de descoberta, de correr atrás de uma teoria, de bolar uma ideia, né, de conversar com as outras pessoas, adquirir conhecimento, era sempre um processo feliz, um processo prazeroso para ele, né? E obviamente quando ele chegava nas conclusões que ele chegou, ele ficava feliz com aquilo, ele ficava, sabe, eufórico, né, com a descoberta que ele teve. Então,
é difícil você desassociar a criatividade da felicidade, né? Em algum momento, pelo menos, você vai ter alguma fagulha de felicidade na sua vida. Se você for uma pessoa completamente infeliz, se você cria, né? Então, se você tem processos de criação e chega a resultados que você gostaria de chegar, né? Então você atingiu os seus próprios objetivos, por mais que eles não fossem claros, né? Você vai vivenciar em algum momento essa felicidade. Então é impossível desassociar completamente a criatividade da felicidade. When you keep on moving, I don't know what to think. When you call like that, I'm scared of what I focus on. But the night is young. Muito bom, Felipe. Vamos buscar felicidade e criatividade, então, em todas as esferas da nossa vida. Eu aproveito, Felipe, para agradecer aqui a sua presença, cara. Foi muito legal bater mais esse papo aqui com você. Com certeza, acho que agregou muito para todos que estão nos ouvindo. Rodolfo, obrigado mais uma vez por esse convite nessa segunda parte do programa. Espero que tudo que foi dito aqui possa ajudar as pessoas a se desenvolverem pessoalmente, profissionalmente, socialmente, que usem a criatividade cada vez mais para se desenvolverem. E também que esse conhecimento gerado pela criatividade possa dar lugar a novos projetos, novas ideias, enfim, e que tudo isso consiga transformar para melhor tudo aquilo que a gente deseja. Então, obrigado mais uma vez por estar aqui, obrigado pela oportunidade, pela experiência e seguimos juntos. Grande abraço. Com certeza, Felipe. Seguimos juntos e nos vemos em outros episódios aqui do podcast, em outras participações aqui no Reset Humano. Fernando, obrigado demais aí pela sua participação mais uma vez aí com a gente. Bom, mais uma vez eu tenho só que agradecer, né, não só por poder fazer parte desse projeto, mas acho que também por poder compartilhar um pouco de um tema que eu acredito ser tão importante para o nosso futuro, Rods. Acho que a criatividade, ela não diz respeito só a nós hoje, mas também ao que será feito do futuro dos nossos filhos, né, e daqueles com os quais a gente convive e conviverá. Eu acho que a gente tem muito, né, do lado humano como entrega quando se trata de criatividade. Eu acho que isso é algo que tem que ser consciente de todos, né? É importante a gente entender que nós chegamos onde chegamos, estamos indo para onde estamos indo, né? E nos tornamos o que nos tornamos, principalmente aí por conta da criatividade. Então, acho que é um tema importante, um tema divertido de ser conversado numa roda de amigos, né? De ser ouvido num podcast, mas principalmente acho que de ser vivido pelas pessoas no dia a dia. Então, feliz com a possibilidade de poder representar esse assunto aqui e agradecer a você, ao Fred e a todos os amigos que estão ouvindo a gente aqui também. Rods, um forte abraço a todos. Pessoal, e com esse episódio a gente fecha essa série tão especial sobre criatividade, mostrando a importância dessa ferramenta para a evolução do ser humano, para a gente dar os nossos resets, seja na nossa vida pessoal e também nas empresas, no mundo corporativo. E você quer fazer parte do projeto Reset Humano, que já é ouvido em 31 países? Segue a gente no Instagram, @ResetHumano, e também no LinkedIn, no Facebook e os nossos canais do YouTube e Telegram. Ou ainda, mande suas mensagens e sugestões de pauta pelo WhatsApp, mais 5511 911 370990. Um grande abraço e amanhã a gente brinca mais. If I speak it all, I don't know what to say. When you dance like that, you show me how absurd we are. But the night is young,
say